Tudo bem, pessoal? Estamos começando mais um episódio do Coronga, o de número 4. Ao meu lado, o fado sensato Léo Palhano. Tudo bem, Léo? Cara, fado sensato de jeito nenhum, né? Mas tá tudo ótimo. Com você, cara? Tudo bem. E hoje a gente vai falar a respeito, inicialmente, de movimentos de renovação dentro da política, mas com um foco para todo um histórico. Vamos falar desse Partido Novo, que talvez não seja tão novo assim. Aí você se pergunta, né? Será que eles estão sendo pagos por políticos das antigas, como Paulo Maluf, Michel Temer e tudo mais? É que você se engana. Nós vamos falar a respeito dos quadros novos da política. Isso envolve figuras como Luciano Huck, João Amoedo, Tabata Amaral, entre outras figuras, mas vamos fazer um apanhado geral, principalmente com relação à economia, ao pensamento econômico liberal ou antiliberal, como o Léo vai explicar daqui a pouco, que talvez seja o pensamento desses novos, velhos políticos dentro dessa nossa discussão que vai dar pano para manga, eu tenho certeza disso, Léo Palhano. Eu tenho certeza absoluta também, né? É um tema meio espinhoso, assim, e difícil, mas vamos tentar fazer o máximo aqui para deixar interessante para todo mundo. E como sempre, né? Eu, viciado em história, preciso fazer a introdução do que é o liberalismo, né? Que é comumente a fundação dessa escola de pensamento é atribuída ao filósofo inglês John Locke, lá do século XVII. Sendo que ele argumentou que o liberalismo deve se basear num contrato social entre as pessoas de uma nação e o seu Estado, né? Cada homem teria um direito natural à vida, à liberdade e à propriedade, e que os governos não poderiam mais violar tais direitos que, né, contextualizando até então, onde era muito comum monarquias absolutas, o rei podia chegar na sua casa e fazer o que ele bem entender, assim, com exceção da Inglaterra, né? E, assim, o liberalismo é uma filosofia política e moral baseada na liberdade, no consentimento dos governados e igualdade diante da lei, né? Em regra, os liberais, né, os clássicos, defendem ideais como um governo limitado, direitos individuais, né, incluindo aí os direitos civis, direitos humanos, o capitalismo, né, o livre mercado, a democracia, o secularismo, ou seja, o não envolvimento da religião em decisões políticas, a igualdade de gênero, a igualdade racial, o internacionalismo, né? Então, quebrar barreiras e não criar cada vez mais barreiras, ver no estrangeiro valor e não inimigo, enfim, esses ideais mais pacíficos, né? A liberdade de expressão, ou seja, nenhum tipo de veto ou a imprensa, né? Ou a pensamentos que divergem do comum deveria acontecer numa sociedade liberal. E a liberdade religiosa, né? Não existe uma religião acima de outras. Todos os pensamentos religiosos serem livres, não sofrerem nenhum tipo de atuação contrária, por parte do Estado ou de qualquer pessoa dentro do país. E nem receber ajuda, né? Como recebem diversas igrejas aqui que fazem verdadeiros negócios, né? Sem tributação, inclusive, né? Por previsão constitucional. Mas, enfim... isso é tema para um outro podcast. Os ideais liberais, eles inspiraram, né, a Revolução Gloriosa de 1688, que foi o momento que acabou o absolutismo monárquico britânico, que houve um aumento do poder do parlamento e uma certa estabilidade política e econômica, né, num país que anteriormente estava em caos. A Revolução Americana, né, ou a independência dos Estados Unidos, que foi um momento bem ímpar assim, para a história da humanidade, né, de quebra de colonialismo, de quebra desse negócio de respeitar o rei, de criar uma sociedade secular, né, e assim, eles batiam muito na tecla nessa época de não envolver Deus nos ditames do Estado, e isso até foi esquecido no próprio Estados Unidos, né? Hoje Donald Trump, aliado a movimentos religiosos, fala de Deus em todos os seus discursos. O liberalismo também inspirou, é claro, a Revolução Francesa de 1789, né? Assim, foram revoluções armadas, né, contra as realezas e as tiranias da época. Morreu muita gente, e aqui é importante deixar claro, toda revolução, né, é uma guerra, é um estado de guerra civil, coisas horríveis acontecem, reprováveis, mas é interessante que hoje existe tanto preconceito com o que é comunista, o que é socialista, que eles veem a Revolução Comunista e criticam ela, né, como, mataram centenas de milhares de pessoas. É uma revolução, assim como mataram centenas de milhares de pessoas na Revolução Francesa. E a gente não vê essas pessoas falando isso dela, né? Lembram, nossa,
a Revolução Francesa dos ideais iluministas, uau, morreu gente pra caramba. Nós somos filhos da Revolução Francesa. Os símbolos da Revolução Francesa estão em toda a América Latina. Estão, por exemplo, na Argentina, o barrete frígio. Quando vocês olham atrás, o que é o barrete frígio? É um gorro com o laço tricolor. É um símbolo da Argentina. Aqui no Brasil, várias cidades, no estado de São Paulo, tem o barrete frígio como símbolo das suas cidades. A Mariana, o símbolo da Revolução Francesa, está na nossa moeda. É importante sempre frisar e deixar claro que seja uma revolução, né, de direita ou uma revolução de esquerda, pessoas morrem e a gente tem que não ter dois pesos e duas medidas. E a gente viu o século XIX, né, a gente viu governos liberais estabelecidos, principalmente na Europa e na América do Sul, inclusive, estava estabelecido também ao lado do republicanismo nos Estados Unidos, né? Essa ideia de votar em presidentes e trazer a discussão para a população guiar o seu próprio futuro, né? A gente teve também no século XIX influências do liberalismo no Império Otomano, que era o principal império islâmico do Oriente Médio, né? Que provocou reformas muito, muito importantes, e a ascensão do secularismo, né? Num país islâmico, que criou-se, foi aí que iniciou o movimento do renascimento islâmico. E antes de 1920, o principal inimigo ideológico do liberalismo clássico era, curiosamente, o conservadorismo. E nos anos seguintes, o liberalismo começou a passar a enfrentar grandes desafios ideológicos de novos opositores, que era o fascismo e o comunismo. Sempre o conservadorismo, na época, era aquele que tentava trazer os ideais monárquicos de pouca liberdade, de também o controle de uma só família, a tudo que era pertinente. E depois a gente teve, né, isso que a gente sabe, o fascismo, o autoritarismo extremo, que é meio que uma volta a isso, só que uma coisa um pouco mais doentia de nacionalismo, de raça única, de seres superiores, de uma verdade só, né? E o comunismo, que é contrário a certas liberdades do liberalismo, né? De um mercado livre, do conceito de propriedade privada, né? Que no comunismo tudo era praticamente de todo mundo. É óbvio que existem os bens de uso próprio, mas não, a propriedade privada levaria à corrupção do homem. E os elementos fundamentais da nossa sociedade contemporânea, aqui no Brasil e na maior parte do mundo, têm raízes liberais. As primeiras ondas do liberalismo se popularizaram o individualismo econômico, enquanto expandiu um governo constitucional e a autoridade parlamentar, ou seja, governos mais democráticos, deputados que representam teoricamente a vontade do povo. E os liberais, eles procuraram estabelecer uma ordem constitucional, né, que valorizava liberdades individuais, como a liberdade de expressão, a liberdade de associação, um judiciário independente, julgamento público e por júri, e a abolição de privilégios monárquicos, né, privilégios da aristocracia, que a gente chama. Tudo isso ainda dentro do conceito do liberalismo, né, para ficar bem claro, para que as pessoas entendam o quanto estamos falando de hoje um pensamento diferente do que eles usam essa palavra. Monopolizando o discurso da barbárie. Que coisa você não é liberal, não. Que coisa baixa fazer esse populismo demagógico ouvisse você falar, falava, você acha o Sturtimil de esquerda, respeita comunista. Os ouvintes, Vila. Você acha o Sturtimil comunista. Isso não é liberalismo. Nem liberalismo, nem conservadorismo. Isso é reacionarismo. O Sturtimil, se chegasse aqui no Brasil, ele estaria assustado. Não pode debater. É a mania de pegar as ideias e querer impor a força. Até agora eu só falei da parte boa, né, do liberalismo, mas a gente também faz críticas aqui ao pensamento clássico, né, que é principalmente pautado no individualismo, que aparece na obra do escocês Adam Smith, na A Riqueza das Nações, né, que para ele existe uma tendência natural do ser humano para troca e para barganha. E na busca de saciar os seus próprios interesses. É como se a sociedade se beneficiasse como um todo de uma pessoa que produz cada vez mais para trocar por coisas que ele precisa também ou quer, e que a eficiência seria sempre o almejo daquele indivíduo. E como todos os indivíduos vão buscar outras coisas para se satisfazer cada vez mais numa sociedade livre, haveria produção sempre e objetos e bens para todo mundo, né? Essa é a teoria da mão invisível, né? Que leva os indivíduos a promoverem o bem-estar da sociedade de uma forma inconsciente, apenas com o objetivo de atender os seus próprios interesses, né? Então é uma teoria bem individualista, né? Essa bem pautada de que o ser humano não tem a capacidade natural de se importar por outras pessoas, sempre pensando na dele. E essa, para mim, é a maior crítica que eu tenho. Eu realmente não acredito nisso. Eu acho que
com a educação certa, com filosofias novas, mais modernas, a gente consegue evoluir como espécie, né? Assim, evoluir nossos pensamentos para a gente pensar mais nos outros, né? E não ser escravos a um certo egoísmo que veio aí do nosso sistema evolucionário, que a gente precisava ser egoísta na selva para sobreviver. E aí, pulando agora para o neoliberalismo, né? Tendo feito toda essa introdução, o neoliberalismo é uma criação do século XX, né? E foi criado num contexto histórico um pouco diferente, e ele prega a garantia das liberdades individuais e o Estado mínimo. No livro O Caminho da Servidão, o austríaco Friedrich von Hayek afirma que o controle do Estado é o caminho que leva à perda da liberdade, como se fosse proporcional. Então, quanto mais Estado, menos liberdade, assim, como se fosse um valor absoluto, né? Mas o neoliberalismo ele foi eclipsado, assim, historicamente, no século passado, pelas ideias do economista britânico John Maynard Keynes, né, que tentou enfrentar a crise de 1929, né, que quebrou os Estados Unidos e o mundo capitalista de uma forma absurda, pelo estado de bem-estar social, né, o laissez-faire. Tentar criar políticas que atendam melhor às necessidades da população e não permitam uma liberdade desenfreada que poderia gerar acúmulo de riquezas, poderia gerar leis injustas, considerando a maior parte da população, considerando as minorias esquecidas, considerando as relações de diferença entre o empregador, né, o cara que tem a indústria, e o empregado, né? E ele, né, o John Maynard Keynes, junto com um pensamento do Ferdinand Lassalle, que é um jurista e sociólogo prussiano, eles meio que fundamentaram o sentido da política social-democrata, né? Basicamente, o que os sociais-democrata, né, na teoria, assim, científica, acreditam é que uma transição para uma sociedade socialista, uma sociedade mais igualitária, né, não deveria acontecer através de uma revolução, mas sim por meio de uma reforma gradual, legislativa do sistema capitalista para tornar ele cada vez mais igualitário. Aí totalmente contrário ao Marx, né, porque o Marx realmente acredita que seria impossível através de uma forma pacífica. E aí o neoliberalismo ele só vem ganhar destaque assim, no nosso mundo real a partir da crise de 1970, né, do petróleo, que foi uma outra crise econômica absurda assim, que afetou muito o mundo, considerando que o petróleo nessa época ainda era a commodity mais valiosa, né? E aí nesse contexto, né, que surge a globalização de mercados, a defesa de uma maior desregulamentação econômica, com privatização de empresas estatais e afrouxamento das garantias dos trabalhadores, né, até em um determinado momento o economista americano Milton Friedman, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Economia de 1976, defendeu a extinção do salário mínimo, num flerte assim, tipo, cara, o salário mínimo seria uma regulação, o Estado interferindo, o cara tem direito a negociar com o chefe. É muito parecido com o que a gente tem visto hoje, né? Você, me parece, perder direitos vitais para se vender que você está ganhando direitos, né? Quando, na verdade, você está só perdendo, né? Enfim, esse neoliberalismo moderno basicamente entende que a sociedade tem que ser moldada pelo livre mercado, como se fosse um valor absoluto. A economia deve ser desregulada e privatizada, e o que funciona no setor privado deve necessariamente funcionar no setor público, né? O setor público não deve só seguir as regras do privado, ele deve também subsidiar o setor privado, né? Que, como sabemos, né, é dominado por cada vez menos pessoas, cada vez mais grandes conglomerados têm vantagens tributárias, administrativas, incentivos fiscais para atuarem e gerarem empregos. Num claro aceno de que talvez o privado esteja realmente, por conta do dinheiro, chegou um patamar de poder que influencia até demais as políticas, e o Estado está perdendo um pouco aí o poder de barganha, sendo que... Só trazendo para um recorte atual com relação às doações, né, em campanhas, com relação a tudo que está por detrás, né, dessa política que você tem dito, e muito se discute, né, qual é o limite de uma campanha individual, de uma campanha com o apoio, com o respaldo de empresários, com doações anônimas ou não anônimas, o quanto cada um pode doar, né, porque isso interfere muito. Até se fala a respeito desses grupos de renovação que a gente vai entrar daqui a pouco. Quem está por trás, quem fomenta isso, eles tentam até ter um teto, limite de quanto, né, de quanto pode se doar, para justamente não se ter o controle. Mas eu acho que isso ainda na prática talvez esteja um pouco distante, né? E isso é uma coisa que preocupa muito, né? Assim,
Acho que a gente está num momento de entender exatamente como que diferenciar as políticas públicas e do envolvimento do privado